Ora, muito bem, vamos ver aqui como é que serão as energias para esta próxima semana. Esta semana que vai aqui iniciar-se aqui a partir do dia 13 até ao dia 19 de outubro. Vamos ver aqui então na área do amor, do trabalho, do dinheiro e da saúde. Ora, muito bem, temos praticamente energias só de fogo. Temos aqui então o 3 de paus, o 5 de paus, o 2 de paus e o diabo. Bem, pode-se dizer que vai ser uma semana um bocado intensa, talvez até um pouco rápida no seu geral, porque é uma energia de fogo que vai trazer aqui muita ação, muito desenvolvimento nesta semana. E depois também aqui esta carta do diabo, apesar de estarmos a falar aqui por áreas e estar a marcar a área da saúde, da tua energia no geral, mas de qualquer das maneiras elas acabam por se intercalar aqui um pouco e trazer esta dinâmica que é a energia para esta semana. Ora, muito bem, temos então aqui para o amor, temos um 3 de paus. Aqui esta carta, este 3 de paus, tal como vocês veem, ele está a olhar para o horizonte. Vemos inclusive um barquinho ao fundo. Então aqui para a parte do amor, com este 3 de paus, é como dizer que pode ser para muitos de vocês, claro que isto é algo muito geral, que pode se encaixar para algumas pessoas, para outras nem tanto, mas no geral indica aqui uma viragem, como que dizer, uma lufada de ar fresco que pode acontecer, como também pode vocês estarem a querer dar esta viragem, estarem a precisar desta lufada de ar fresco na vossa vida a nível amoroso. Talvez a vossa vida amorosa esteja a entrar um pouco em monotonia, talvez vocês sintam que as coisas estão sempre um bocadinho águas paradas e precisem aqui de um pouco mais de dinâmica, tá? Por isso aqui no amor temos uma semana que apela muito para vocês fazerem coisas diferentes, ir um pouco fora da caixa, criar uma dinâmica diferente na relação, darem uns passeios, namorar mais, realmente fazer algo que não é o que é habitual fazer, tá? Por outro lado, se por acaso tu não tens aqui ainda uma cara metade, estás à procura, talvez aquilo que tu estejas a idealizar não seja exatamente aquilo que tu precisas. Nós temos um pouco este defeito, não é? De criarmos logo uma limitação para as coisas que queremos. Eu quero atingir isto, eu quero atingir aquilo, mas criam logo uma limitação. Tem que ser desta maneira, tem que ser este trabalho, tem que ser este tipo de pessoa. E ao criar essas limitações, acabas por não atrair aquilo que realmente é aquilo que tu precisas neste momento na tua vida. E na parte do amor, possivelmente tu estás a limitar-te e estás a querer atrair ou estás a trabalhar numa energia que atrai pessoas que dentro dos mesmos parâmetros que sempre tivestes. E será que isso funcionou no passado? Será que esse tipo de pessoa funcionou contigo? Então porque é que de certa maneira procuras pessoas idênticas, tá? Por isso aqui é um pouco também saíres fora dessa tua dinâmica. Também indica que se estás à procura de alguém, se calhar também tens que fazer as coisas de modo diferente, tens que sair um pouco da tua linha de conforto, se calhar tens que sair mais, tens que conviver mais, tens que te abrir mais para o mundo, tá bem? Às vezes este amor aqui perante esta carta pode indicar alguém de outro país, tá? Pode indicar que pode entrar na tua vida alguém que não é de perto de ti, de outro país, de uma zona mais distante, mas realmente não é aquilo que está à tua volta e sim mais longe, tá? Se estás com a tua cara metade, ainda fugindo aqui um bocadinho para o início, pode indicar viagens também, tu também podes aqui viajar, ou se vocês estão a viver uma relação à distância, também pode haver aqui o fazerem algo diferente, mas no entanto, se vivem essa relação à distância, é algo que se mantém aqui ativo ainda durante esta semana, tá bem? Seja como for, é uma semana dinâmica na área do amor, mas principalmente ela puxa para criar mais este dinamismo, tá bem? Saírem um pouco da rotina.
No trabalho temos um 5 de paus. O 5 de paus também aqui, paus, que significa fogo, significa ação e impulsividade também. Aqui este 5 de paus no teu trabalho poderá indicar que vai ser uma semana que pode atrair alguns conflitos. Podes ter aqui alguns conflitos no teu trabalho, podem ser conflitos com colegas de trabalho, com o teu chefe, mas há uma dinâmica um pouquinho mais, não digo pesada, mas um pouquinho mais impulsiva. Às vezes vocês até podem no dia a seguir, já passou, já não aconteceu nada, mas no momento vocês têm muito esta tendência de falarem logo o que estão a pensar, não refletir muito bem aquilo que vão dizer, e isso vai criar aqui alguns choques, digamos assim. Isto é evitável. Tá? Isto não é dizer isto vai-te acontecer, não, isto é um alerta para que isso não te aconteça, porque estes conflitos são evitáveis, não são conflitos fortes, graves, são coisinhas sem importância e que podem ser perfeitamente evitáveis. E como é que tu podes evitar isso? Pensa bem antes de falar, acima de tudo. E também não compres brigas. Se alguém está-te a provocar, se aquele ou aquela colega anda de mau humor, sabe-se lá porque que nós nunca sabemos o que é que se passa na vida das pessoas. Se anda de mau humor e está um bocadinho a cuspir fogo para todo o lado, não é? Não, pronto, tenta apagar esse fogo e não tentes ainda intensificá-lo mais, não dês resposta a coisas que não vale a pena, tá bem? Isto vai tornar a tua semana muito mais tranquila, tá bem? Se tu por acaso trabalhas por conta própria, se trabalhas na tua casa, se não trabalhas, porque às vezes estar em casa é mais trabalho do que trabalhar fora, quando, por exemplo, somos mães e tudo mais, então indica que este mês podes andar, que este mês, não, esta semana, podes andar aí um bocadinho mais irrequieta, tá? Podes andar um pouco, talvez, mais estressada, entrares em conflitos com facilidade, porque acabas por alguma frustração, alguma ansiedade, acabas por espelhar para as pessoas à tua volta, para a tua família, ou até mesmo para os teus clientes. Então aqui também tem cuidado, porque podes criar conflitos com muita rapidez e não precisas que isso aconteça, até porque não será bom para ti, tá bem? Dinheiro, temos um 2 de paus. Eu disse que esta semana é só fogo. Um 2 de paus para o dinheiro indica aqui que pode estar a projetar, e esta semana isso pode acontecer com mais intensidade, pode estar a projetar planos para o teu futuro, gastos. Eu quero fazer aquela viagem, eu quero apostar naquele projeto, eu quero fazer aquela compra. Então esta semana, ao começar efetivamente a pensar em algo sério, ou seja, é pensar mesmo, eu vou mesmo comprar, eu vou mesmo adquirir, eu vou mesmo tomar esta iniciativa, tá? Então aqui esta semana é uma semana que ainda não estás em ação, não indica perdas de dinheiro, mas também não indica entradas de dinheiro extra, a não ser aquilo que estejas habituada ou habituado, mas indica uma projeção, um planeamento, tá bem? No entanto, como é uma carta de fogo, apesar de não existir ainda a realização nesta semana, mas indica que tu podes ter pouca ponderação naquilo que estás a pensar, tá? Tu podes estar já a projetar, vou fazer isto, e ainda sem ponderares tudo aquilo que deves ponderar, tá bem? Por isso, ainda temos tempo para analisar a situação, porque ainda não é, apesar de ser uma energia de fogo, ainda não é uma energia de dar o passo em frente, mas mesmo assim toma algum cuidado com aquilo que tu estás já a projetar fazer, tá bem? Porque há um certo impulso que tem que ser controlado, tá bem? Na saúde temos o diabo, pois é. Temos então aqui o diabo na saúde. No geral, o que é que o diabo indica na saúde? Uma saúde de ferro. Espetacular. O diabo é uma energia máxima de poder, não é? Então, se temos esta energia a nível de saúde, vamos ter uma saúde de ferro esta semana. No entanto, o diabo também faz uns alertas. Cuidado com os vícios, cuidado com os excessos, está bem? Cuidado se andas a beber um pouco mais do que a conta, ou se já tens, e para isto é para muita gente, por isso, se tu tens problemas com o álcool, deves encarar isso de frente, tá? Para de arranjar desculpas para esse teu vício. Tu já própria ou próprio percebeste que já estás a ultrapassar algumas marcas e que talvez precises de ajuda, ou precises, acima de tudo, de ter consciência que estás a exagerar,
tá? Por isso, quando eu digo álcool, foi o que eu senti que devia já falar, por isso talvez haja algumas pessoas que estejam nesse ponto e que acabem por culpar os outros das acusações que lhe fazem, mas talvez esteja na hora de tu própria e tu próprio veres que realmente quem te está a dizer algo é porque se preocupa contigo, tá? Então aqui esta semana cuidado com os excessos, tá bem? Com estes vícios em tudo, álcool, estupefacientes, medicamentos, açúcares, excesso alimentar. Temos aqui que ter um cuidado com os excessos, não é? O estarmos presos a algo que nós não nos conseguimos libertar. A compulsão alimentar, como eu falei, a compulsão a nível de consumo de álcool. Por isso, cuidado com os excessos, tá? E agora vamos também falar de outra parte. Esta é a parte má, mas também cuidado com os excessos no que toca a coisas que seriam boas. Cuidado com o excesso de exercício, por exemplo, porque talvez tu não estejas a ouvir o teu próprio corpo e estejas a querer exagerar porque estás a colocar metas um pouco elevadas para ti e que isso pode te trazer problemas no futuro. Por isso, cuidado com tudo que seja o excesso, com tudo que seja um certo vício que já é exagerado, tá bem? Tudo tem o seu peso e medida, não é? Por isso tudo é bom dentro daquilo que é um equilíbrio, dentro daquilo que não é um excesso, seja o que é menos bom, como seja o que é bom, tá bem? Por isso toma consciência, põe assim um pouquinho a mão na tua consciência e avalia o que é que tu poderás estar a exagerar neste momento, tá bem? É importante que o faças, tá? Porque o diabo muitas vezes é como dizer que prende-te a algo e que tu não te consegues libertar depois. E quando consegues te libertar, pode já ser um pouco tarde e teres aqui algumas dificuldades a nível de saúde, tá? Mas, no geral, e como isto é para muita gente, há aqui uma saúde de ferro para esta semana, tá bem? Mensagem oráculo. Mensagem oráculo. Apostos. Pois é, apostos. Apostos preparados, partida, largada, fugida. E realmente, sinceramente, esta é uma semana mesmo de estar a postos, porque toda esta energia, apesar de só termos uma carta forte que é do diabo na saúde, mas toda esta energia de rapidez também faz-nos aqui ter alguma consciência que, ok, temos que estar preparados, apostos para algumas coisas que podem exigir uma resposta rápida. Podes ter que decidir algo rápido, ter que ter uma prontidão, ter que ter uma consciência rápida de alguma situação, mas este estar a postos também indica que para estares preparada ou preparado para algo, também convém que estejas seguro, estejas confiante, estejas estruturado para que possas dar o passo em frente, tá? E aqui é preciso esta semana ter em conta que com toda esta energia de fogo há muita iniciativa, há muita impulsividade e isso é preciso ser um bocadinho controlado, tá? Porque pode se tornar excessivo e o diabo vem também trazer aqui um bocadinho esta energia para a tua semana, tá bem? Por isso esta é uma semana para estares a postos, sim, para te precaveres, para teres mais consciência do que precisas na tua vida, para teres mais consciência dos passos que tens que dar, dos passos que deves refletir antes de dar, mas acima de tudo, o estar a postos significa estares bem estruturada e bem estruturado, tá? E esta semana isso pode ser um pouquinho mais difícil, tá bem? Por isso vamos a ter esta consciência, tens a consciência das situações, tens a facilidade de decidir o que queres fazer, tá bem? Pronto, para esta semana fica aqui o conselho. Se quiseres, e vou dizer isto ainda algumas vezes, mas se quiseres, podes já pedir também a tua análise anual, tá? Basta mandares mensagem privada e fazeres o teu pedido para a tua análise do ano de 2026, tá bem? Que já estou a aceitar inscrições. Entretanto, despeço-me aqui, para a próxima semana voltarei, trarei mais energias, mais aconselhamento e espero que para ti faça todo o sentido. Peço-te então que também
deixes o teu gosto, partilhes aqui o canal, a página, e que deixes também o teu comentário, o teu feedback, tá? Fica bem e uma boa semana.